Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas, vos fala o pastor Luiz Hamilton, e hoje não é diferente, um compromisso, responsabilidade, estamos com o presidente da Associação dos Moradores do Pinheiro. Empreendedores, né? Que envolve todos os comerciantes, Pinheiro, Bom Parto, Bebedouro e Mutange. Quem é o senhor e o que significa essa associação para esse segmento tão sofrido nesse momento de crise com a Braskem? Bom, pastor, uma satisfação estar aqui com você, com seus ouvintes, com os telespectadores aqui da TV Mar. Meu nome é Alexandre Sampaio, eu sou o presidente da Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro e das regiões afetadas pela criminosa mineração da Braskem. E a gente tinha 3 empresas no bairro e fomos obrigados a sair há mais de 1 ano e meio porque os clientes, com medo das rachaduras, das fissuras e também orientados pela própria Defesa Civil, não estavam mais frequentando o nosso bairro. Então o senhor já foi, antes da associação, o senhor já foi o primeiro a ser a vítima dessa situação. A associação nasceu quando? Nasceu em fevereiro de 2019, porque na época, tanto os movimentos de moradores quanto as autoridades só falavam em moradores. E são, sem dúvida, uma grande parcela da população dos bairros afetados, são 53 mil pessoas afetadas. É muita coisa. Mas nós temos lá quase 4 mil empresas que geram renda e trabalho para 30 mil pessoas. Geravam, porque agora muita gente já perdeu o emprego, muitas empresas já fecharam ou se mudaram dos bairros. Claro, obviamente, a associação ela é criada para um foco dos empresários, né? Mas de uma forma, você conversa com moradores, isso é normal. Vamos começar logo pelos moradores. O senhor conhece 3 empresas antes, né? Fez amizade com muitos ali daquela região. Como é que fica aquele bairro? Vamos começar pelo Pinheiro. Eu vou bairro por bairro. A Defesa Civil trabalhou, mostrou sua estatística, é o papel dela, né? Temos aqui Gabinete Civil, Secretaria da Fazenda, Desenvolve, que é do Estado, FECOEP, Defesa Civil também, Gabinete Civil deve ser do Estado e Defesa Civil do município, não é isso? O Governo Municipal, Defesa Civil e Secretaria da Economia. Os órgãos de controle, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Poder Legislativo, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Maceió, por estar em Maceió. Sociedade Civil e Conselhos, CREA, OAB, Universidade CEPRAM. Dos bairros, são as associações, um balanço da atuação da Associação dos Empreendedores do bairro do Pinheiro. É uma pauta riquíssima, mas com resultado de sofrimento. Uma riqueza, mas com resultado de sofrimento. Vamos começar pelos moradores. Eu conheço alguns também, evangélico, católico, livre pensador. Nesse momento não está ali religião, nesse momento está a manutenção da vida. Pessoas que têm seu patrimônio com valores sentimentais. Foi do pai, do avô. Pessoas que venderam 2 casas para comprar próximo ao hospital, né? Existe um prazo para este ano, este mês, para evacuarem, né? Alguns prédios não existem mais, né? Muitos prédios ali no Pinheiro, aqueles de 15º andar, outros 10 andares, todos já estão praticamente vazios. O que está acontecendo com a região do Pinheiro? Depois vamos por etapas, os outros bairros, até chegar Bebedouro. Bom, então a gente tem que começar do começo, né? Houve 40 anos de mineração irresponsável, sem um controle efetivo dos órgãos que deveriam ter feito a fiscalização. E com isso, hoje, todas as 35 minas que foram perfuradas pela Braskem numa área densamente povoada ali de Bebedouro, de Mutange, Bom Parto e Pinheiro e também na Lagoa, estão desabando, sem exceção. Essa afirmação não é nossa, é do Serviço Geológico do Brasil, de uma nota técnica emitida por esse órgão, que é a CPRM. Então, elas estão desabando
Com isso, há o afundamento do solo no entorno dessas minas, sobretudo na parte que está na superfície, e isso está, de um lado, afundando, trazendo a lagoa para dentro do bebedouro, e, por outro lado, causando rachaduras na área de influência dessas minas, que vai até no Pinheiro, próximo a Fernandes Lima, e faz um arco, passando por Bebedouro e também vindo aqui até por trás do Cepa, já atingindo uma parte do farol ali perto do Bar do Cação e descendo para a lagoa. Aquela questão ali da antiga Vila Saém, agora é Saém, atinge também o Saém? Olha, apesar, pastor, de oficialmente a Vila Saém não estar sequer no mapa de risco da Defesa Civil, assim como um trecho entre a Rua Belo Horizonte, a atual José Silveira Camerino, e a Fernandes Lima, Saém, esse trecho entre a Belo Horizonte e a Fernandes Lima, e uma parte do Cepa, e depois do Cepa, fazendo esse arco, tem muitas áreas que estão sendo afetadas, que já têm rachaduras, mas por um motivo que nós não entendemos, nem a Defesa Civil, nem os órgãos de controle, nem a Braskem e nem ninguém mais reconhecem que essas áreas estão afetadas e têm problemas de rachaduras. É complicado. O flechal de cima e flechal de baixo, quando chegar em Bebedouro, a gente vai falar também. Estão fora dessa situação e tudo lá está rachado, trincado, prédios de 2 andares, casas de um primeiro andar, de cima a baixo, de baixo a cima, tudo trincado. Não só é uma só trincada, são várias. Os pisos totalmente destruídos. Agora, continuando no Pinheiro. Pinheiro não é só Pinheiro. O pessoal fala Pinheiro, mas ali é Farol. Pinheiro é um subbairro do Farol, né? É Farol, né? É um segmento, é um braço avançado. Os hospitais. Aí eu vou perguntar ao senhor agora, que de uma forma é um empreendedor e é um presidente da associação. Tem sentido, tem veracidade, o hospital sanatório, aquele prédio que todo mundo acha que é hospital sanatório, mas é um prédio, centro empresarial. Centro empresarial. Aquele prédio e o hospital Maceió, que é o do Apivida, estão com rachaduras? Olha, aquele prédio ao lado do Hospital Sanatório já recebeu uma ordem de evacuação agora para outubro. Ele está sendo esvaziado. Toda aquela estrutura vai ter que ser evacuada agora, até o final do mês de outubro. O Hospital Sanatório só não saiu ainda, assim como a Apivida, porque estão buscando para onde é que os pacientes e aquela estrutura inteira que atende, né? Não só pacientes particulares, mas atende SUS também no Hospital Sanatório, né? E o Hospital Apivida está criando, já comprou um terreno, já está construindo ali próximo da Fundação Bradesco, é o Apivida que está ali, vai ter que evacuar também. Mas qual o terreno ali, né? Eles compraram um terreno ali próximo. Mas no fundo, né? Eu não sei exatamente onde é, mas na principal não tem espaço ali. Mas estão construindo ali naquela região. Aquela região. Parabéns, né? O resumo é, todas as estruturas, todos os prédios que ficam ali no arco da Rua Belo Horizonte, hoje José Silveira Camerino, da rua em direção à Lagoa, vão ser evacuados ou já foram evacuados. Mutange já foi. Todos receberam a indenização? Pastor, essa é uma pergunta importante. Desde que houve o acordo no iniciozinho de janeiro com os Ministérios Públicos e as defensorias com a Braskem depositou 1,9 bilhão de reais. De lá para cá, o problema evoluiu rapidamente. A nossa associação fez diversas denúncias que ajudaram e pressionaram a Defesa Civil e a Braskem a ampliarem a área de evacuação imediata, onde entraram mais 1.918 imóveis no Pinheiro e agora, mais recentemente, 1.700 e poucos imóveis no Bebedouro. Então, praticamente todo o Bebedouro, exceto o flechado de baixo e o flechado de cima, já entraram na área de criticidade 00. Praticamente todo o bairro do Pinheiro já entrou na área de criticidade de evacuação e de indenização da Braskem. E o que acontece hoje é que há um depósito, há mais de 9 meses foi feito esse depósito de 1 bilhão e 900, no entanto, foram pagos pouco mais de 50 milhões de reais dados da própria Braskem. Esse dinheiro aprisionado
Foi a própria Braskem que aprisionou ou foi a Justiça? É um depósito numa conta judicial prevista por esse acordo firmado pelos órgãos de controle. Só que, na nossa visão, há uma lentidão muito grande que ninguém entende o motivo de demorar tanto para fazer essas indenizações. Há dinheiro em caixa, a Braskem já provisionou desses novos imóveis que entraram mais de 3 mil imóveis nos últimos meses na área de criticidade 00, que é evacuação e indenização, já provisionou 8,3 bilhões de reais no seu balanço e tem 1,9 bilhão depositados em conta e só pagou 50 milhões de reais. Por quê? A pergunta é por quê? Porque o Ministério Público, Federal, Estadual e as defensorias não deram prazo. Para eles, 2 anos é uma atuação, rápido. mas sem ser um prazo determinado. Acordo de gabinete que não leva em consideração o sofrimento do dia a dia, seja de empresários, de comerciantes e de moradores. E os inquilinos, né? Que de uma forma, o senhor tem um prédio, está alugado a uma empresa ou algum outro estabelecimento, o inquilino também vai ter que sair. Então, como é que fica a situação dos inquilinos? Foi tratado esse assunto também, porque o proprietário já tem uma noção que vai receber. E o inquilino que está no imóvel do proprietário? Olha, o inquilino ele tem também o seu direito. Seja o inquilino pessoa física, morador, seja o inquilino empresa, porque desenvolvia naquele imóvel alugado uma atividade comercial. E o morador, inquilino que escolheu morar naquele lugar, ele escolheu morar porque tem a sua conveniência. Os filhos estudam próximo, ali tem várias escolas, ali provavelmente o inquilino trabalhava próximo também do seu local de moradia e foi por um fato externo, que não alheio à sua vontade, obrigado a se mudar ou está sendo obrigado a sair. Percentual para esse inquilino? Olha, isso aí eu prefiro não tratar de um modo objetivo. Lá no acordo, eles previram algo em relação ao mutange. Porque havia o acordo só foi positivo para o mutange. Por quê? Porque o mutange é uma área de encosta, de ocupação irregular, de casa sem escritura e registro, né? E que haveria uma polêmica muito grande na hora de promover uma indenização. Então, o acordo pacificou, né? Em torno de R$ 81.500, um preço fixo, para quem era o dono e morador da moradia. E quem era o inquilino recebeu 20. Foi ótimo, na minha opinião, para uma área irregular que não tinha um valor claro de avaliação, foi ótimo. Só que o grande pecado, o grande erro e a grande perversidade desse acordo foi achar que o bairro, a complexidade de bairros como Pinheiro, Bebedouro e Bom Parto, estavam inseridas nessa peculiaridade do mutange. Então, foi bom para o mutange e péssimo para os demais bairros. O que eu percebo, por exemplo, 81.500 e 20 mil para o inquilino, né? Sim. Tudo bem. Deste valor, 20 mil e 60 mil para o proprietário. Vamos lá. Então, abate os 81, sim, 20 claro, mil. Claro. Muito bem. Eu pensava que era 100 mil. Não. Do 81.500 menos 20 mil. Vamos lá. Mas pelo menos o inquilino não saiu. Não saiu de mãos abanando. Esse inquilino também recebeu? Olha, se você fizer uma conta de 50 milhões dividido por 81.500, dá pouco mais de 800 residências indenizadas, certo? Então há um represamento que ninguém entende por quê do dinheiro que já está depositado para pagamento. A Braskem disse, já teve mais de 1.000 acordos aceitos, mas se foram aceitos, por que não foram pagos? Então, há um represamento desse dinheiro que atende ao fluxo de caixa da Braskem, atende aos interesses da corporação, mas é péssimo para os moradores, empreendedores e inquilinos dos bairros. Bom Parto é o bairro mais próximo ao mutange. Sim. Praticamente coladinho. Como foi o tratamento para o Bom Parto? Olha, se você olhar o que acontece no Bom Parto, boa parte do bairro está alcançada, mas no mapa só entra um pedaço pequeno. A mesma coisa acontece no Bebedouro. Agora, depois de muita pressão social, onde a nossa associação esteve presente nesses movimentos... Eu tenho acompanhado.
nós conseguimos que entrasse boa parte do Bebedouro na área de criticidade, porque tinha casa sim, casa não, casa sim, casa não. Era um absurdo a Defesa Civil se prestar esse papel de dizer que você tem uma rua com 30 casas, uma casa estava em área de criticidade 00, outra não. Uma casa sim, outra não. Quando o problema é estrutural do solo provocado pela mineração. Então a Defesa Civil está fazendo um papel muito complicado, muito esquisito, que se um dia a história for revisar, vai ser vergonhoso. Mas Flechal de Baixo e Flechal de Cima, lá em Bebedouro agora. Foi feito um laudo contratado pelo movimento Luto por Bebedouro. Esse laudo constatou que de 4 de cada 5 residências estavam com danos estruturais graves. Já foi enviado há mais de 40 dias para o Ministério Público Federal e para a Defesa Civil e nós não tivemos nenhuma manifestação até agora. Com a indenização do Mutange, houve um bloqueio de passagem ali. Ficou tudo, já era um problema com a via Mutange. Sem o Mutange, nem ônibus, nem carro, nada. Aí sobra para a ladeira do Calmon. Calmon tem a parte do Cardoso, a parte esquerda como uma ferradura, né? Como é que fica aquela ladeira? Também está comprometida a ladeira do Calmon? Se você olhar o mapa de criticidade hoje, a versão 3 do mapa, toda a ladeira do Calmon, dos dois lados, já está em área de evacuação imediata. Que a princípio era só o lado do Cardoso. Tinha uma parte do Cardoso e uma parte voltada para o Pinheiro. Os telespectadores, que é uma área, faz parte do bairro, né? É um conjunto, né? É onde tem uma estação de captação de água, inclusive. Cardoso é um conjunto dentro de Bebedouro, não é um bairro. Mas é no lado esquerdo. Quem está subindo é o lado esquerdo ou o lado direito? Esquerdo. Esquerdo. Mas também está comprometido agora o lado direito. Como é que fica essa ladeira do Calmon? Olha, aí as autoridades estão jogando de um modo obscuro. Porque se você tirou o VLT e a rua principal ali do Mutange, proibindo o trânsito, porque corre risco do afundamento. O trem não passa mais não, né? Não passa mais, embora haja um projeto que está reestudando a possibilidade do VLT voltar a circular, mas eu não entendo como nem porquê. Mas se parou o VLT, porque o negócio é sério. Então, se você parou ali no entorno do Mutange, o VLT e a via principal, e agora a ladeira também está em área de evacuação e de criticidade 00, portanto, evacuação imediata, como você permitir que o trânsito com veículos pesados, inclusive, continue ali fazendo uma verdadeira aglomeração de pessoas desde a base da ladeira até o Pinheiro? Aí vem o lado da psicologia. E as pessoas? Como é que estão tratando os sentimentos dessas pessoas afetadas? Vamos começar pelo Pinheiro. Pinheiro já é um bairro que tem um certo nível de casas de 500 mil, 600 mil, 700, 800, 900, 1 milhão, mais de 1 milhão. Como é que fica essa situação? É exatamente aí que o acordo foi perverso, pastor, porque primeiro desconsiderou que havia empresas, depois desconsiderou que o bairro é heterogêneo, é um bairro que estava em franco crescimento, lá tem imóveis de mais de 2 milhões de reais, né, até 100 mil reais. Mas o acordo desconsiderou isso e isso criou uma ansiedade, um adoecimento, porque as pessoas ficaram sem parâmetro. O grande erro dos ministérios públicos foi não ter dado parâmetros para que a Braskem, parâmetros e prazos, seja prazo de indenização, 2 anos, mas 2 anos é uma vida que mata as pessoas, né? Então, hoje você tem uma ansiedade porque as pessoas não sabem o quanto qual o critério efetivo que a Braskem vai estar utilizando, se é pelos laudos de avaliação e tal. Há também uma ansiedade muito grande, uma dor, porque dano moral, a Braskem estava pagando 40 mil por núcleo familiar. Isso não faz sentido do ponto de vista das especificidades de cada pessoa, né? Então, faltou aí uma visão mais humana e mais plural de toda a complexidade que o bairro do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto tem, cada um nas suas peculiaridades.
Então, o que o acordo fez foi, se você quiser aceitar as condições do Mutange, de 81.500, beleza, o acordo contempla. Fora isso, há uma insegurança jurídica, né, geral. E quando você vai lá no Ministério Público reclamar sobre isso, ele diz, não tem problema não. Se você não estiver satisfeito com o acordo, procura a justiça. Ou seja, você sai de um processo que já é adoecedor, porque não tem um critério claro de indenização, ou seja, foi unilateral porque quem tem o poder é a Braskem. Então, quando você senta diante da Braskem, você só tem duas opções: ou aceita o que ela pedir, o que ela propor, ou vai para a justiça e esperar 20 anos. Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto, Mutange. A pandemia atrapalhou o desenvolvimento da negociação? Você imagina o seguinte, pastor, a gente vive lá, eu acho que é um dos poucos lugares do Brasil que tem uma calamidade pública se sobrepondo à outra. Primeiro, nós tivemos a calamidade pública da Braskem, nos 4 bairros. Assim, muitas empresas se mudaram e, quando se mudaram, enfrentaram uma nova calamidade pública, que foi a calamidade pública do coronavírus. E aí, muitas escolas que se mudaram e tiveram que fechar a nova unidade no outro bairro por conta da pandemia, né? E a Braskem aproveitou a pandemia, como todo mundo, e suspendeu os atendimentos. Foi depois de muita pressão das associações e dos moradores, tanto de empreendedores como de moradores, que a Braskem fez o óbvio que todos estão fazendo, que é fazer o teleatendimento, fazer o atendimento online, por telefone, por e-mail, que é o que deveria ter sido implantado desde o início. Mas isso atrapalhou muito. A gente passou praticamente 4 meses sem nenhum tipo de ação concreta. E o dinheiro parado. E o dinheiro parado. Nas suas considerações finais, próximo mês você estará aqui conosco, vai informar mais coisas, mas alguma bem adiantada, né? Acredito eu que adiante alguma coisa, né? Que haja um processo mais positivo, né? Essa questão de sobreviver, né? Porque a sobrevivência é uma coisa importante. Vamos dar um exemplo. O mercado do bebedouro acabou. O mercado do Pinheiro também, ou seja, o comércio do Pinheiro também acabou. Do Bom Parto, uma parte ali também, os empresários, aquela gruta do Padre, que já é no final do Mutange, para começar o Bom Parto. Quem está indo para o centro, lado esquerdo. Quem está vindo do centro, lado direito. Né? Aquela subida ali, tem muitas casas ali que não estão enquadradas, mas estão com prejuízos. Ali está na área de monitoramento, já foi incluso no mapa. Mas o que eu acho que é importante... Receberam alguma coisa? Não, monitoramento é o seguinte: fica esperando, sofrendo, morrendo de depressão, de ansiedade, do infarto, de todas as doenças decorrentes dessa calamidade, que a gente vai um dia reconhecer e indenizar. Isso é uma crítica? Não, a crítica é um apelo para que acabe com esse fingimento. Hoje, todas as áreas coloridas do mapa de criticidade da Defesa Civil já estão comprometidas, já estão com rachaduras graves e têm que ser imediatamente evacuadas. Você permitir que essas pessoas fiquem lá esperando a boa vontade da Braskem ou dos órgãos de controle para poderem receberem a ordem de evacuação e de indenização, é deixar milhares de pessoas sofrendo, angustiadas, morrendo por antecipação, podendo já ter resolvido o problema. E dinheiro tem caixa. Dinheiro tem caixa e tem provisionado também. O que eu quero dizer é que, assim, do ponto de vista das empresas, o maior pecado foi entender o seguinte: se você evacua 50 mil pessoas, que negócios podem prosperar ou sobreviver em 4 bairros que estão completamente afetados, mesmo que o seu negócio não esteja numa área de criticidade 00? Ou seja, é uma briga da nossa associação desde que a gente fundou em fevereiro do ano passado e que, infelizmente, os órgãos de controle fecharam os olhos para isso, que os negócios estão, o conceito de dano econômico, independente do dano geológico. Todos os negócios, até a beira da Fernandes Lima, estão afetados e estão inviáveis em todos os bairros. E a Braskem só quer indenizar os que estão afetados pelo dano geológico. Interessante que aquelas galerias que cercam ali o Pinheiro, todas elas estão praticamente vazias.
e estão se esvaziando, porque tem a última, aquele edifício Palmeira, né? Uhum. Já no final da Belo Horizonte, no lado esquerdo de esquina. Sim. Eu encontrei um amigo meu na Casa Lotérica e ele disse: Luiz, pastor, o senhor vai entrevistar, ele acompanha a TV Mar, o senhor vai entrevistar o Alexandre, né? Presidente da associação. Pergunte a ele como é que fica ali, sei o que, Bosque das Palmeiras, né? É aquele prédio enorme, são 2 torres. No final da Belo Horizonte, que em frente tem um negócio de frutas. Ah, sim, ali é onde fica o sacolão. Tem um sacolão em frente. Ah, tem o Parque das Mangueiras. Parque das Mangueiras. Depois tem o Morada das Árvores e tem o Espaço Vitar. São 3 prédios que estão próximos ali. Estão prejudicados ali, porque ele disse que o Parque das Mangueiras passa a linha, a cor verde, né? Amarela, passa próximo. Verde clara, que é de evacuação já imediata. bate na calçada do edifício. Pastor, é muita responsabilidade minha chegar e dizer aqui Claro. nessa entrevista que esses prédios vão ter que ser evacuados. O que eu posso afirmar, com certeza, é que o patrimônio imobiliário e os negócios que envolvem essa área que está fora do mapa, entre a Fernandes Lima e a Belo Horizonte, que estão ali naquela ladeira de quem vai para Santa Amélia, no Flechal de Baixo e no Flechal de Cima, e até mesmo depois do CEPA, todos os negócios e imóveis dessa região que estão beirando o mapa de risco da Defesa Civil já estão sem valor. É triste. Já estão sem valor e já estão impróprias para uso do ponto de vista do conceito geral de vida, que é segurança, que é educação. Para você ter uma ideia, o Ministério Público do Trabalho, numa ação lá atrás, exigiu que as escolas fossem evacuadas do bairro do Bebedouro, por exemplo, mas não exigiu que as populações fossem também igualmente evacuadas. Então, como é que você perde a saúde, Sim. perde a educação, perde o transporte, mas pode continuar morando ou empreendendo? Alexandre voltará no próximo mês no Painel Alagoas. A avaliação é sua, é séria essa situação, delicada e mexe com os sentimentos das pessoas. Painel Alagoas, um painel de informações. Muito obrigado, Alexandre.